Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o Day After, o dia seguinte da conquista da Copa do Brasil. Afinal de contas, o que faltou dizer depois do título? O que fazer com a grana que será recebida? E o Fabinho Soldado vai ficar? Muitas questões ainda pra gente abordar sobre o tetracampeonato. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Que dia, hein, rapaziada? Que noite, que segunda-feira, que rescaldo. A gente ainda tá vivendo sob a égide da conquista da Copa do Brasil. E um bom dia pra você que tá começando o dia aí. Eu me divirto muito no chat aqui. Depois, quando eu vou ler, tem muita gente que tá lá, né, no banheiro, né, naquela matinal, tem gente que tá tomando café da manhã, tem gente que tá indo pro trabalho, ouvindo os meus vídeos aqui, levando as crianças na escola. Obrigado, gente, é muito legal, vocês encaram como um podcast aqui, né, diário. Eu posto bem cedinho exatamente por isso, porque eu percebi que muita gente acompanhava os vídeos já começando o dia, então eu não demoro muito para postar, né, programa ele para bem cedinho, às vezes trabalho na madrugada, mas porque eu sei que vocês começam o dia, né, dando aquela prestigiada aqui. Obrigado, viu? Se puder, deixa um like no vídeo, que também ajuda a gente. Bom, rapaziada, muita coisa aconteceu nessa segunda-feira, né, e como não era, né, como não seria diferente, muita comemoração. Trio elétrico, muita torcida presente lá no estacionamento da Neoquímica Arena para recepcionar os jogadores que voltaram do Rio de Janeiro. Depois disso, aliás, ainda no Maracanã, tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar ainda no vídeo pós-jogo, de declarações e revelações que foram feitas ainda no gramado. Alguns bastidores, algumas repercussões ainda na segunda-feira, mas muita coisa ainda tem para acontecer nos próximos dias, tá? Então a gente não vai conseguir avançar muito, porque algumas pautas, elas se farão presentes a partir de agora. Mas muita coisa a gente já consegue destrinchar. Por exemplo, o Osmar Stabile falou que dos 77 milhões arrecadados aí com esse título do Corinthians, tira um imposto, tira uma grana que fica para a CBF e tudo mais, ele fala que líquido o Corinthians vai receber, vai colocar a mão, ainda não colocou, em 68 a 69 milhões de reais. É um dinheiro considerável, mas evidentemente que esse dinheiro também é diminuído, porque você normalmente divide em premiações. Né? Não estou nem falando do Memphis, que tem lá por contrato títulos, né, nacionais e tal. Acho que o título da Copa do Brasil é na casa de uns 5 milhões aí que ele precisa receber. É mais um valor aí que estava previsto em contrato, né, e que o Corinthians vai ter que arcar. Mas, ok, teve a premiação, você arrecada também. Então, nesse sentido, se fosse só isso, né, o problema é que o Corinthians tem outras pendências a resolver. Obviamente, o Corinthians também vai utilizar esse valor para pagar algumas dívidas. Tem o Transferban, que aí entra numa negociação com o Santos Laguna. O Corinthians tentou negociar já com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E quando você negocia com o clube que aciona a FIFA para que você sofra o Transferban, a partir do momento que você negocia com esse clube, o clube comunica a FIFA derruba o Transferban. Você não precisa pagar tudo à vista. O problema é que o Santos Laguna sempre foi irredutível, né? O Corinthians tentou pagar 70% do valor e os caras, depois de muito tempo tentando negociar, não quiseram mais saber. Ou eles querem o valor integral ou não tem conversa. E aí a gente está falando de mais de 40 milhões de reais. Tem a negociação envolvendo o Matias Rojas. Então, se a gente for pensar, basicamente o dinheiro vai nisso, né? Mas não é só, não é tão simples assim, não é tão matemático, né? O Corinthians vai destinar, evidentemente, esse dinheiro para derrubar o Transferban, até porque a gente vai ter uma janela abrindo em seguida, e se você quiser contratar, você vai precisar estar, digamos, livre para isso. Então tem essa preocupação, mas tem assim, à medida que você paga algumas contas, você ganha crédito para outras, né? É o velho poder de endividamento, que o Corinthians já meio que esgotou todas as possibilidades. Mas agora, cara, é atacar prioridades. Então, esse dinheiro vai ser usado para pagar algumas dívidas mais urgentes e especialmente derrubar o Transferban. Mas, repito, esse dinheiro também ele acaba sendo destinado para dividir entre jogadores e funcionários, porque tem aquele bicho extra, né, dos jogadores que foram campeões. Não dá para fazer como o Cruzeiro em 2018, acho que foi naquele bicampeonato, né, de Copa do Brasil, que o Cruzeiro ganhou 17 e 18, o 18 sobre o Corinthians, inclusive, que foi um ano antes da bancarrota do Cruzeiro, né, que acabou falindo, quebrando, sendo rebaixado. Naquele momento os caras pegaram 60 milhões da Copa do Brasil e distribuíram no vestiário. E assim, a gente sabe que esse dinheiro ele não teve necessariamente os melhores destinos, né? Inclusive com caso de polícia, né, envolvendo o Cruzeiro naquela oportunidade. Então, nesse momento, mesmo que seja um valor menor, o Corinthians vai ter que fazer isso, né, distribuir na galera, mas também vai ter que pagar muita coisa. E aí o Stabile falou também sobre uma redução da folha, que o Conselho Deliberativo aprovou, uma redução de 6 milhões de reais da folha de pagamento. A folha de pagamento do Corinthians é uma das mais altas do país. Eu tinha uma informação que ela batia na casa dos 20 e poucos milhões, mas com alguns gatilhos, alguns acréscimos recentes, ela tá na casa dos 30 milhões. É muita coisa, gente. Então quando a gente fala o Corinthians campeão da Copa do Brasil, que ninguém acreditava, ok, a gente precisa concordar com isso, não era o favorito, o Corinthians não era, digamos assim,
é um dos principais concorrentes a ganhar um Brasileirão, uma grande conquista esse ano, mas não é um elenco barato. Não é um elenco barato. Então, para se pagar esse elenco, você precisa disputar títulos. E na comparação com o Vasco, o Corinthians tinha jogadores melhores, e mais caros, e mais valiosos, e eles apareceram. Então, a diferença existiu ali. E é isso, você investe para ganhar títulos também. Não necessariamente isso acontece. E esse é o problema. O Corinthians não ganhando com esse elenco que tem, a conta não fecha mesmo. Se já ganhando fica difícil, né? Vocês imaginem se não ganhar. Então, o Corinthians vai precisar repensar a sua folha de pagamento. Porque imagine o seguinte, o ano que vem existe uma expectativa gigante agora. Pô, esse elenco bateu o campeão de uma Copa do Brasil, quando ninguém esperava. Ganhou o Paulista, 2 títulos, o melhor paulista da temporada. Mesmo com o Palmeiras investindo o que investiu. O Corinthians vai para a fase de grupos da Libertadores. Como é que você comunica o teu torcedor que você não vai brigar por esse título da Libertadores? Eu recebi muitas mensagens na live depois do jogo. E aí, dá pra gente brigar? Dá pra gente chegar nessa Liberta, se contratar alguns reforços e tal? Não é a realidade do Corinthians. Mas o torcedor vai entender isso, o clube vai comunicar isso, o clube vai se empolgar com a conquista, como o São Paulo fez. E olha o que está acontecendo no São Paulo. E aí depois disso, vocês lembram, né? Tinha contratado o Lucas naquele momento, mas aí veio o Rames Rodrigues, veio, sabe? O Júlio Casares achou que era um novo rico. E isso teve um preço, a dívida foi dobrada. Então, será que o Corinthians vai entender que, não, peraí, eu ganhei a Copa do Brasil, agora pé no chão? Como que você fala isso pro torcedor? É um dilema que a gente vai ver, né? Qual o posicionamento da diretoria nos próximos dias aí para tentar entender qual a realidade atual. Mas se já vem um indicativo de redução da folha, é porque muitos jogadores serão liberados. E assim, a gente tem uma lista até meio base aí de jogadores que vão embora, ou que pelo menos muitos estão terminando o contrato, que não serão renovados, e outros que você vai ter que tentar negociar. E que não serão aproveitados, que não estão nos planos, né? O caso do Maicon Romero terminando o contrato. Maicon eu não sei, tá? Mas é uma possibilidade. O próprio lateral Hugo, o Angileri, que eu também não sei. O menino Rian, o Matheus Donelli, o Thales Magno, o Charles, que tem interesse do Curitiba, o Alex Santana, que tá voltando de empréstimo do Grêmio, que também não deve ser utilizado. Félix Torres, mas aí tem contrato. O Kaká. Se o Corinthians conseguir encaixar alguns jogadores com contrato, com empréstimo, sei lá, para outros clubes, e alguns que não tem o contrato, né, mais longo, né, que está encerrando, se liberar, bom, aí você consegue dar uma limpada no seu elenco. Claro que também nesse planejamento estão previstas vendas. E aí assim, ficou muito claro pela repercussão de que o Breno Bidon virou o ficha 1, né? Pela idade que ele tem, pelo recurso técnico que ele desenvolveu ao longo dessa temporada, especialmente na reta final, sendo muito importante, batendo pênalti lá contra o Cruzeiro, fazendo a jogada do gol contra o Vasco, que rodou o mundo aquela jogada, né? Lá Dennis Bergkamp e o próprio Edmundo também, pelo Vasco contra o Manchester United, são jogadas eternizadas, né? O Bidon ele está eternizado na história do futebol brasileiro, da Copa do Brasil, do Corinthians ainda assim. Claro que as propostas virão, não tem como negar isso. E se chegar a 20, 30 milhões de euros, não tem como segurar, né? O Corinthians tem uma previsão orçamentária de vender 150 milhões de reais em jogadores. Pode ser que venha para o Yuri, como a Roma já sinalizou. Pode ser que venha para o Guinegão, que também é um outro talento da base que pode ser vendido já por agora. O André eu acho que precisaria um pouco mais de cancha, de rodagem, mas eu acho que é um próximo aí também da lista. Então, será que o Corinthians vai fazer isso? É uma pergunta que eu me faço, porque eu realmente não sei qual será a posição do Stabile. Tem indicativos que a gente consegue enxergar um horizonte, do tipo, vai reduzir a folha, vai liberar jogadores, vai vender aqui, vai tentar um elenco, né, dar uma baixada um pouco na bola, mas será? Será que eles não vão dar uma empolgada? E o que você faria? Você aceitaria, torcedor, um ano mais transitório? 26, vamos pagar a conta. Né? Se a gente chegar longe na Libertadores, beleza, mas se não chegar também tranquilo, né? Vamos performar ali no Brasileiro meio de tabela, vamos disputar o Paulista, que é mais cedo agora e tal, quem sabe a gente ganha e tal, aí beleza, é um título no ano, mas, né? Vamos bater de frente do jeito que der. Mas o Memphis, vamos rediscutir o contrato? Será? Eu me pergunto. Enfim, outras questões que ficaram, que a gente não abordou ainda, sobre a permanência do Fabinho Soldado. Isso está nas pautas que vão ser mais debatidas a partir de agora. O Fabinho comemorou muito essa conquista. Ele é um dos grandes responsáveis por essa conquista. Ele montou boa parte desse elenco, contratou os reforços, ganhou um status no futebol brasileiro como executivo que ele não tinha no Flamengo. Ele era um gerente de scout. Então ele tem o seu primeiro grande desafio como executivo, como um homem forte do futebol, e no Corinthians mais ainda, porque quando cai o estatutário lá, o Rubão, ele assume a pasta. E o Fabinho deu uma declaração muito forte no gramado ainda, falando sobre isso, sobre respaldo, sobre tranquilidade, que o departamento de futebol nunca teve tranquilidade para trabalhar, e o Stabile rebateu. O
O Stabile, claro, ele soube, não pelo Fabinho, ele não escutou o Fabinho, ele soube por uma pergunta de um repórter. Então, às vezes, esse telefone sem fio gera uma interpretação equivocada, diferente. Mas, para mim, ficou muito claro o que o Fabinho quis dizer e o Stabile não gostou. Dizendo que, mais ou menos em outras palavras, mesmo que ele goste do Fabinho, tá? Que ele tentou blindar o Fabinho, que o Fabinho não pode reclamar. Em linhas gerais, ele disse isso. Sobre pressão do departamento de futebol, porque o Stabile nunca deixou esse incômodo chegar lá. E acho difícil, né? Porque esse controle ele não tem. A pressão era muito grande, como aconteceu várias vezes. É que teve um depoimento aí, né? Sobre contratações, né, no Conselho de Ética, que o Fabinho foi convocado e o Stabile não deixou ele ir. Então o Stabile acha que por isso ele acabou blindando o Fabinho Soldado, que não é verdade. Porque a gente sabe que as notícias vazam, a pressão vem, e o Fabinho tá recebendo uma pressão gigantesca para deixar o cargo. E tem um assédio do Inter lá que tá esperando ele se decidir. Então, a gente não consegue ter uma resposta hoje ainda para saber se o Fabinho vai permanecer ou não. Os jogadores pediram, inclusive, no trio elétrico. O Dorival fez, assim, juras de amor pro Fabinho Soldado. Só que a gente não sabe nem se o Dorival vai ficar, que é outra pauta que a gente vai descobrir nos próximos dias. Porque, cara, ele encerrou a temporada com um título. Eu acho muito difícil que o Stabile tire o Dorival, mas a gente sabe que ele divide opiniões, o Dorival Júnior. E ele vai ser capítulo nos próximos vídeos, aí a gente vai falar sobre isso com mais detalhes a respeito. Outras questões, cara, que eu achei assim muito legal pra gente falar. Vocês viram o vídeo do Mil Grau, em que o Yuri Alberto pegou o óculos dele? Foi muito legal, aqueles óculos da Meta, né, que gravam. Virou moda entre os jogadores, né, e naquela comemoração de campo, o Yuri tá sentado no banco, né, tá chamando o Maicon, o jogo tá terminando, e aí ele levanta, o primeiro que ele abraça é o Maicon, e aí me chamou a atenção que ele vai reto em Renato Augusto. E, pô, eu sou muito suspeito em falar, porque eu sou fãzaço do Renato, que tá começando agora uma trajetória como comentarista. Acho que o Renato poderia até ser técnico se ele quisesse, pela capacidade que ele tem. Aliás, o que ele quisesse fazer, né? Porque o Renato dá aula, né? Primeiro de postura, né? Postura, civilidade. Um cara que nunca desrespeitou ninguém, assim. É impressionante a classe do Renato como um jogador, né? Dentro de campo e fora dele. O Renato é fora da curva. E o Yuri vai direto nele. O Renato se vira pra ele, eles se abraçam. E o Yuri usa aquela frase, né? Mais ou menos assim, né? Em outras palavras, ele fala: 2022 tá pago. A gente estava aqui, esse título é por você também. E eles se abraçam. Isso fica tão evidente que depois o Renato tá pela GE TV, né? Com acho que o Fred, a Mari Spinelli ali. E chega o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado já chega aqui, ó. Tirando a medalha e colocando no Renato. E é curioso, porque em 2022 o Fabinho estava no Flamengo. O Fabinho foi campeão, no caso, né? Não mais tão diretamente ligado ao futebol, mas também, né? De certa forma, ele é um campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo naquele momento em que o Corinthians perde, em que o Renato perde. E o Fabinho vai lá e entrega a medalha pro Renato Augusto como, tipo assim, uma medalha póstuma, né? Entre aspas, né? Do tipo, tá aqui, você merece. É bonito, cara, bonito a relação que o Renato criou com esse elenco, inclusive, muitos jogadores remanescentes daquela época, com o clube, né? E dessas pessoas com o respeito que elas têm em relação ao Renato Augusto. Isso é fantástico. O Ranieri, cara, o Ranieri é muito resenha, né? O Ranieri, ele tava vendo ele no Podpah agora há pouco, porque, pô, o Igão e o Mítico, né, eles levam todo mundo lá, eles estavam até pelo que eu soube, bastidor pra vocês, não sei se eles contaram isso, mas a galera tava toda de folga já, recesso total. E aí, acho que eles armaram com os jogadores toparam ir. A equipe toda foi mobilizada para que o Podpah fizesse um episódio com alguns campeões, né? O Hugo Souza, o Ranieri, o Matheus Bidu, acho que o Mateuzinho também, tava todo mundo lá. E aí o Ranieri meteu a seguinte, o Ranieri foi muito ovacionado no trio elétrico e tal, porque, cara, ele errou no lance do gol dos caras, mas assim, o primeiro gol é um lançamento do Ranieri no peito, né, do Mateuzinho, que faz a assistência pro Yuri Alberto. Então, assim, ele participa do primeiro gol. E aí o Ranieri brinca, assim, né? Porque eles estavam brincando que o Yuri tinha perdido um gol, né? Na sequência. E aí o Ranieri falou, pô, quase que o Yuri faz 2, né? Aí o Hugo, daí não seria Corinthians, né? O Igão concorda. E aí o Ranieri fala assim, então eu vi que tava muito fácil, aí vou errar uma bola aqui e dar um gol pros caras. Vou dar uma emoção no jogo. Aí todo mundo rachou o bico, né? O Matheus Bidu virou a cara, assim. E o Ranieri é uma figura, né, cara? E o Ranieri fez um texto muito bacana, assim, né? Na rede social dele, que ele escreveu na madrugada antes do jogo. Meio que uma carta aos seus companheiros, dizendo que tinha certeza do título e tal. E assim, tanto nas entrevistas pré-jogo que a gente ouviu do Ranieri, quanto nesse texto, pareceu um pouco magoado, assim, com algumas críticas. E repito, falei isso várias vezes já. É do jogo. Muitos jogadores, o elenco, o Dorival, eles usaram algumas críticas como combustível. O chamado contra tudo e contra todos, tá tudo certo.
O resultado final foi o título? Então, beleza. Não sei pra quem exatamente foi, mas o Ranieri também... Quando a gente acha que não chega, a gente que comenta aqui, que tem responsabilidade na rede social e tal, quando a gente acha que, não, os caras não estão dando bola porque a gente tá falando, eles ouvem tudo. Eles sabem tudo. Eu me surpreendi uma vez, contar um bastidor pra vocês. É bom que aqui eu fico à vontade pra falar tudo que tá na cachola aqui. O Emiliano Dias, a gente entrevistou lá no podcast que eu tenho com o Denilson, e aí uma vez o Emiliano me contou, né, no bastidor, que ele ia pro CT assistindo meus vídeos. E muitas das críticas que eu fiz a eles na época, ele me contestou ali, muitas delas no ar, inclusive, no episódio. Pra quem não assistiu, vale a pena. E foi legal porque assim, dificilmente eu já passei da linha algumas vezes. Isso é fato. Reconheço, faço meia culpa, peço desculpa quando eu acho que eu tô muito errado. Mas normalmente a crítica que eu faço ela é pontual, é do jogo, ela é na bola, como o Pedrinho, presidente do Vasco, ex-comentarista, falava, né? Vai na bola. Eu vou na bola, cara. Dificilmente eu passo no ponto. Às vezes a gente se passa, né? Numa emoção, às vezes vociferando, acaba, né? Então, mas o que eu quero dizer é que eles escutam, cara. Eles assistem. O Hugo Souza também me encontrou no podcast e falou assim, pô, eu gosto daquela tua frase, nascido pra ser Corinthians. Eu falei, caramba, os caras assistem, né? Tem jeito, a gente acha que eles não ouvem. E eu não tô falando de mim, tá? Como pretensão. Não, tô falando que, cara, eles acompanham tudo, porque chega, né? Não tem como. Se o cara não abriu a rede social e viu, um amigo manda, né? Compartilha, aquela coisa toda. O Breno Bidon, eu já falei sobre isso, né? Mas ele ganhou uma notoriedade que, assim, vai ser difícil segurar esse moleque. E vi a entrevista dele com o pai, assim, que ele é um moleque que ele não levanta a voz, né, cara? Ele é muito tímido, discreto na dele, merece muito o que tá acontecendo com ele. E teve um pedido de desculpas também do Neto com o Matheus Bidu. E o Bidu, cara, tem uma história louca, né? Eles estavam no ar ao vivo, acho que no Donos da Bola, e aí tava lá, o Neto falou, cara, eu não costumo fazer isso, mas eu tô aqui pra te pedir desculpa, né? Eu bati muito e tal, e você, com regularidade, e o Bidu tá tudo certo, a gente sabe como é que funciona o futebol, aquela coisa toda. Mas o Bidu, cara, ele tem uma história maluca no Corinthians, né? No começo do ano passado, o Corinthians tentou emprestar ele pro Goiás. O Corinthians tentou emprestar ele pro Vitória. O Corinthians tirou ele dos planos, assim, de uma forma pública e escancarada. Ó, esse jogador não vai jogar. Chegou aqui, vindo do... ele era do Guarani, estava emprestado ao Cruzeiro, tinha jogado a Série B. E, não, ele não vai jogar aqui e tal, esquece e tal. Cara, foi assim, vai ser negociado. E ele falou, não, vou ficar, não aceitou. E aí foi ficando. Que jogador que amadureceu, né? Matheus Bidu. Joga numa segunda linha, joga por dentro, faz muito bem a lateral, fez gols importantes, como contra o Palmeiras no Allianz, como contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Olha só os gols que o Matheus Bidu fez, cara. Ao longo dos próximos dias, eu vou fazer mais vídeos aqui, destacando pontualmente alguns jogadores que não dá tempo, né, cara, de falar de todos ao mesmo tempo. Mas a gente precisa destrinchar um pouco mais, a gente vai ter tempo para isso, né? Tem dias aí de recesso, mas eu vou estar aqui trabalhando, abastecendo de conteúdos, tudo que vai estar acontecendo com o Corinthians nos próximos dias. E tem muita coisa para acontecer. Dorival vai seguir, Fabinho Soldado vai seguir, quais jogadores serão liberados, será que o transferban vai ser derrubado, vão vir reforços, o Memphis vai rediscutir o contrato. Tudo isso a gente vai trazer para vocês nos próximos dias, tá bom? Por enquanto é isso. Faltou alguma coisa a dizer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito ainda. Deixa o teu like, eu volto na próxima. Valeu. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Existe alguma chance do Fabinho Soldado permanecer? Vamos lá, eu quero falar o que eu apurei, tá? O Fabinho Soldado não deve ficar no Corinthians. Não deve permanecer. Porque, assim, eu não sei o que vai sair oficialmente quando ele... Não sei o que vai ser divulgado quando ele sair oficialmente. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se o Corinthians vai falar que entramos em comum acordo, né? E aí a gente vai ter que apurar para vocês. O Corinthians, o casamento, Fabinho Soldado e Corinthians, terminou porque o Soldado quis ou o Corinthians quis? Eu acho que primeiro foi o Corinthians que não quis. E aí o Soldado se sentiu bastante pressionado e agora está querendo sair. Existe uma multa rescisória, que eu já apurei que essa multa ela não vai ser cobrada, né? No caso aí da saída, né, do Fabinho Soldado. Vamos supor que ele chega amanhã na reunião pro presidente Osmar Stabile e diga o seguinte: Osmar, eu tô com uma proposta aí do Inter, né? Queria saber se o senhor me libera, enfim, e eles vão liberar facilmente, tá?
Hoje eu ouvi de uma pessoa importante no Corinthians a seguinte frase: "Pô, nós já superamos Rivelino, Edilson, Marcelinho, por que nós não vamos, né, superar a saída do Fabinho Soldado?" Então, assim, dentro do Corinthians há um entendimento da alta cúpula de que o Fabinho não está mais focado no Corinthians. Isso prejudica o planejamento para o ano que vem. E o Corinthians quer, na verdade, isso eu não falei no Blend, hein? Isso que é interessante, você assistir o Blend, mas você também comparecer no Café da Fiel. Por quê? Eu não falei o que eu vou dizer agora. O Corinthians quer uma pressa na definição do Fabinho. Por isso que eu acho que até amanhã a gente deve ter aí isso não é uma informação, é mais um discernimento, mais um feeling. Eu acho que até amanhã aí a gente já deve ter alguma novidade em relação ao Fabinho Soldado, ou, né, até o final de semana, enfim. O que o Corinthians quer é que o Fabinho chegue, jogue limpo na reunião, porque o presidente Osmar Stabile ainda não entendeu, na verdade, o que o Fabinho pretende, tá? Para a sequência da sua carreira. O Corinthians quer entender isso daí, tá certo? O Corinthians quer entender o que o Fabinho pensa em relação à sua permanência, ao seu futuro, à sua saída. O Corinthians quer uma definição. Ó, presidente, eu quero sair por causa disso. O que me passaram, tá? O que me passaram é que o Fabinho Soldado está insatisfeito por conta da pressão da torcida, a pressão das redes sociais. Isso incomodou bastante. E dentro do Corinthians se entende que, né, não dá para você ter um executivo de futebol que tem medo da pressão das redes sociais, entendeu? Porque a torcida das redes sociais é a pior que tem, né? Essa é a verdade. É onde estão os haters, é onde estão os covardes, é onde estão aqueles que se escondem atrás de um teclado, atrás de um celular, de um computador. Então, assim, cara, e sinceramente, eu nem vejo essa pressão toda, tá? Eu nem vejo, aliás, eu vejo mais pessoas defendendo o Fabinho, talvez, do que fazendo qualquer tipo de ataque, entendeu? Então, assim, no meu modo de ver, né? No meu modo de ver, o Fabinho Soldado, vou falar o que eu acho, tá? Porque tá um grande mistério, não é que é um grande mistério, algumas coisas as pessoas falam e outras elas mantêm em mistério. Mas eu acho que o Fabinho Soldado tem uma proposta do Inter, e algo que ele sempre conviveu no Corinthians, que foi pressão de conselheiro, pressão de torcedor das redes sociais. Agora ele vai usar isso, né, para dizer que não tem como permanecer no clube, ou até mesmo para não pagar a multa para ir embora. Talvez ele tema isso, né? Ó, a pressão aqui tá forte, não sei o que, ameaça, né? Então eu queria que o senhor me liberasse e para eu ir pro Inter. Mas acho que o Fabinho tem que ficar tranquilo, pelo que eu apurei na alta cúpula do Corinthians, tá? Não vai ser cobrada a multa do Fabinho Soldado. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos lá, sobre contratações no ano que vem. Eu conversei com uma fonte hoje, eu disse o seguinte: a informação que a gente tem, a gente sabe que o Osmar, ele quer fazer a contenção de despesas, o corte de gastos, ele quer aliviar a folha, e vai aliviar. A folha já está aliviada. Ó, Romero, 1 milhão. Héctor Hernandes, 450. Thales, mais 550. Aqui já são, esses 3 jogadores já são 2 milhões. Se sair o Mike e o Anceleri, já vai para quase 3. Quase 3. Você imagine outros que saírem. A folha vai aliviar. Se sair o Memphis no meio do ano, já é mais 6. Enfim. Então é economia, tá? Então, sim, o Corinthians vai fazer uma economia, não vai? Aí eu perguntei, mas com a classificação para a Copa do Brasil, o Corinthians disputaria ano que vem? O Corinthians disputaria ano que vem 3 campeonatos. Com o título da Copa do Brasil, a gente passou a disputar ano que vem 5 campeonatos, porque entrou agora a Libertadores e a Supercopa. Aí eu perguntei, agora vai ter umas cerejinhas, alguma... Não, falaram para mim que a ideia é contratar jogadores bons e baratos, continuar com o corte de gastos para que o Corinthians seja grande, mas vai ser competitivo. Entendeu? Então é isso. Supercopa é um jogo, pô. Sim, o Alan, eu falei mais em relação a Libertadores, tá? Nem falei da Supercopa. Pra fonte, quando eu perguntei em relação a Libertadores. Tá?
Então, assim, nós não faremos grandes contratações. Esse, aliás, é um dos motivos que faz o Fabinho Soldado pular fora também, viu, gente? Tá? O Fabinho não quer trabalhar com um orçamento curto. Então, assim, os reforços para 2026, hein? Reforços modestos ou de peso para 2026? Eu acredito que eles vão manter a política do bom e barato, mas sabe como que é, né, velho? Até... Eu lembro do Duílio, quando assumiu. O Duílio assumiu, ficou 6 meses sem contratar. Quem lembra disso? Mas quando foi contratar também não parou mais. William, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Balbuena, não parava mais, entendeu? Então tem que ver até como é que vai ser, né? Eu acho que na vida tudo com equilíbrio é bom, né? E tudo em demasia é ruim. Eu acho que o Corinthians tem que montar um time competitivo, trazer jogadores aí com saúde física, que vai ajudar muito, tá? Manter a base para ganhar a Libertadores, manter a base. Eu acho que tá na hora da gente ganhar outra Libertadores. Eu não aguento mais ser refém de 2012, entendeu? Tá na hora da gente ganhar outra Libertadores para esquecer um pouco os caras de 2012, sabe? É o que eu penso. Então, eu acho que um time aí, um time bom e barato, deixa eu tirar o turbo aqui, um time bom e barato, né? Acho que seria, não é que bom e barato, o Corinthians nunca vai ser bom e barato, porque já vão ficar jogadores caros. Ó, o Hugo vai ficar, não é barato. O Mateuzinho vai ficar, não é barato. Gustavo Henrique vai ficar, não é barato. André Ramalho vai ficar, não é barato. Bidu vai ficar, não é barato. Ranieri não é barato. Também não é caro, não são caros, tá? Mas estou falando bom e barato. O bom e barato não existe no Corinthians. O José Martínez não é barato. O Carrídio tá longe de ser barato. O Garro tá longe de ser barato. O Memphis, caro. O Yuri, caro. Não tem bom e barato no Corinthians. O que vai ter são reforços nesse nível. A ideia é não gastar dinheiro. A ideia não é contratar aquele pacotão de reforços de peso. Eu acho que se contratar algum reforço de peso, vai ser um. Olha lá. Pelo que eu ouvi hoje, tá, gente? É claro que isso pode mudar, né? Isso aí é a loucura. Entendeu? Isso é uma loucura, tá? E o transferban, o Anthony, vai pagar o transferban. Eu ouvi de um corintiano importante hoje que até o... Como é que chama? Até a abertura da janela de transferências, eles vão pagar o transferban, até a abertura da janela, tá? Então é isso, entendeu? Eu gastaria, sabe com quem? Se fosse, assim, claro, se ele fosse liberado lá, não tivesse que pagar por ele, o Lucas Veríssimo. Cara, a gente com uma zaga de Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, a importância do Gustavo Henrique ontem foi incrível. Bola na área, só dava ele. Monstro. Cabeceando. Só dava Gustavo Henrique. Você imagine o Lucas Veríssimo, que no alto é bom, por baixo também. Pô, seria top demais, velho. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!